Boa noite. Boa noite a todos. Bem-vindos e bem-vindas ao nosso satsang de hoje. Boa noite, Leide. Boa Foi noite. Rita, Maria de Fátima, Valéria, Vitor, Boa João noite. Kleber, Lilian, Tereza Cláudia, Maurício Mata e Donner. Então, a gente está falando aqui do texto que a Valéria sugeriu, né? Parar, silenciar, mover, ir, voltar. Nada disso diz respeito a você. O que você é está além de qualquer tentativa de controle. E a Valéria disse muito bem, né? Que a todo momento a gente está tentando controlar as nossas experiências. Ô, Maurício, Diga, Valéria. só mais uma coisa. Quando eu leio isso, Hum, tem uma coisa maior aqui. sim. Como assim que mover, ir, não, né, não diz respeito a mim? É, no meu entendimento, diz todo respeito. A você. É, acho que isso é o grande engano, inclusive, né? O que eu sou não se move? Hum. Na verdade, aqui está sendo descritas ações, né? Ações. Parar, silenciar, mover, ir, voltar, né? Então, há um fazer, né? Há um fazedor, né? Então, a experiência não está acontecendo pela própria experiência, mas por alguém que está agindo, né? Então, olha, parar, silenciar, então, quem parou, quem silenciou, né? Quem está se movendo, quem vai, quem volta, né? Então, como você falou, você tem uma noção de que é você que está agindo, né? Aí vem o final. O que você é está além de qualquer tentativa de controle. Ou seja, as experiências acontecem, mas você não está controlando a experiência. Então, por exemplo, mover, né? Deixar de se mover, voltar, né? Tudo isso, aparentemente, é você que está fazendo, ok? Vamos lá, mover. Vamos supor que você se levanta do sofá e vai beber água e volta. Essa experiência só acontece se você conseguir se mover, ou seja, o corpo conseguir levantar daí, andar, ir até o local, pegar água e voltar, né? Aparentemente, você está controlando isso. Mas, se houver qualquer situação diferente, que o corpo aconteça com o corpo, você não vai conseguir, as suas pernas não vão obedecer você, né? Você não, porque aí está à sua disposição, vamos dizer assim, essa força, essa energia, né? Você consegue levantar do sofá, porque isso é costumeiro, né? Você tá, é uma coisa que é habitual, é familiar. Mas vamos supor aí que aconteça, não quero falar, né, gorar você não, mas, né, que a sua perna dormiu, você ficou muito tempo no mesmo local, sua perna dormiu, vou levantar para beber água, você não consegue. Então, essa questão aí não fica restrita à sua vontade. Aparentemente, você faz tudo, né? Isso diz respeito a mim, eu faço tudo, desde que as condições estejam a favor. Então, a sua vontade não é tudo. Você pode ter vontade, mas para realizar isso, depende de outras situações, das condições, né, que estão aí em torno. Mas como a gente está familiarizado, né,
Todo dia você levanta da cama, por exemplo. Todo dia você vai no banheiro, você, né, toma banho, liga chuveiro, etc, etc. Então isso é muito legal. Eu estava querendo até falar isso com vocês, mas eu não via muito como, né, para a gente ficar muito ciente da provisoriedade das coisas. Então, no budismo é falado, tudo é impermanente. Então, impermanente ainda é uma palavra um pouco estranha. Eu gostaria, então, de colocar tudo é provisório. Tudo é provisório nessa manifestação, né? O que que é provisório? É tão fácil a gente levantar, comer alguma coisa, ir no banheiro, tomar um banho, né? Parece que essa vontade está atuando de uma forma muito espontânea e muito automática. Mas nem sempre será assim. Porque nem sempre foi assim, né? Então, quando a gente é bebê, você não consegue nem andar. Aí depois você vai, vou engatinhar, né? Então, essas situações, aparentemente, hoje, elas estão sob o nosso controle, vamos dizer assim, né? Então, é isso que o Shivaon está querendo dizer. Ah, o que você é está além de qualquer tentativa de controle. Isso que a gente é, na verdade, não está. A gente é puxado para essa manifestação, como a gente está falando ultimamente, né? E aqui a gente parece que exerce um controle, né? Se você quiser falar, a sua voz sai, mas nem sempre será assim, porque isso é provisório. Então, vamos deixar de usar impermanente e vamos usar provisório. E a gente, quanto mais a gente se aproxima disso, entende isso, interioriza isso, mais fácil a gente vai lidar com isso. Porque não é fácil lidar com isso. Porque tudo na nossa experiência, a gente quer, se for uma boa experiência, que continue desse jeito. Continue assim, né? Só que não vai ser assim. Mas a gente tem uma ilusão que vai continuar desse jeito, né? Inclusive em relação à morte, a gente acha que não vai morrer. A gente tem uma certa impressão que a morte acontece com os outros, não com a gente, né? Então, se a gente for dia a dia experienciando isso, a gente vai se preparando. Não de uma forma, talvez, completamente segura, né? Porque eu acho que a gente está mesmo envolvidos, né? Com grandes fragilidades. A todo momento a gente se pega dentro de uma grande fragilidade. Por quê? Porque nós estamos acostumados com tudo do jeito que está. Nós não gostamos de mudanças, né? A não ser para melhor. As mudanças para pior ninguém quer, né? Mas acontece que as mudanças, em algum momento, vão ser para pior. Não tem como não ser, né? E aí a gente acha que está errado, que a gente foi punido, que não devia acontecer, que isso é um castigo, né? Então, se a gente começa a enraizar isso, né? A gente começa a tornar isso uma realidade, mesmo assim nós vamos sofrer. Mesmo assim. O sofrimento, nesse sentido, ele é inevitável. Não tem como dizer que a gente está vacinado, está
né? Que a gente vai estar totalmente indiferente. Não tem jeito. Eu acho que não, né? Então, por quê? Porque nós estamos numa condição humana, nós temos isso com a gente, nós vamos sentir, né? Eu vi uma experiência que tem um vidro assim, um pote, e aí a pessoa coloca lá pulgas e tampa o pote e deixa as pulgas 3 dias lá. Quando a pessoa abre o pote, as pulgas não conseguem mais sair do pote porque ela só pula na altura da tampa. Então, o que que é isso? A gente é muito suscetível aos condicionamentos. Então, é quase impossível, né, você ficar indiferente a uma situação que aconteça, por exemplo, com uma pessoa muito próxima de você. É impossível. E isso é bom a gente saber, a gente está ciente disso. A gente não querer reprimir isso, né? Achar que não é espiritual, ou que a gente chegou num estágio que a gente não vai sentir mais nada. Eu acho que é muito difícil. Acho que humanamente a gente sente, né? E a questão é tentar se preparar, introjectar e lembrar, sempre lembrar, né? Que tudo é provisório, tudo é provisório. O próprio Buda, ele dizia para os monges, né? Que eram os discípulos deles, né? Dele, ele chamava de bhikkhus. Vá meditar nos campos. Nos campos, em determinados locais, os corpos eram jogados para quem não tinha condição de cremar, que eram cerimônias caras, né? Então, a maioria das pessoas mais humildes, que era a maior parte, os corpos eram jogados nos campos. E ali eles iam se decompondo. Então, os discípulos iam nessas regiões para vivenciar, ter familiaridade com essa situação, né, do corpo, com a precariedade do corpo, né? Então, isso é uma experiência direta, isso é muito forte, né? A gente foi muito poupado, a gente, há muito tempo, há muitas gerações, nós estamos sendo poupados dessa situação mais real, né, mais impactante, porque a gente criou um casulo de conforto. Porque nós temos roupas quando tem frio, nós temos ar-condicionado quando tem calor, nós temos comida, né, na geladeira, nós temos carro para se locomover. Então é uma vida muito fácil. Só que essa facilidade tem um preço. Na hora que surge um problema, o mundo cai. Nosso mundo cai. Nosso mundo despenca, né? Então, se a gente criar esse mantra, né? Introjectar esse mantra, tudo é provisório, não é que a gente, na hora que vier a porrada, não vai sentir. Nós vamos sentir. Mas talvez a gente recupere a lucidez mais rápido, porque a lucidez nós vamos perder. Nós vamos perder. Em algum momento a gente vai perder, né? Se até Cristo perdeu a lucidez naquele momento, oh, pai, por que me abandonaste aqui nessa situação, né? Então, o que que Cristo mostra? A condição humana. Cristo não está acima da condição humana, entende? Então é muito bonito isso também, né? Oi, Leide. Diga, minha Ô amiga. Maurício, Oi. boa noite para você. Então, pensando assim a respeito da morte, né? Isso que você está dizendo que é inevitável o sofrimento e tal. Mas eu Uhum. acho que vai muito além disso, né, ô Maurício? Assim, no sentido de que perder alguém querido e vivenciar as emoções. Então, assim, se você vivencia a saudade, por exemplo,
Eu vou sentir saudade daquela pessoa porque ela não vai estar mais presente comigo. Mas estar em paz com você, na aceitação, sabendo que você viveu intensamente tudo que você tinha que viver ao lado dela. Então, eu acho que esse pensamento da morte, esse preparo é exatamente isso. Na minha concepção, que eu convivo com essa morte muito próxima de mim o tempo todo. Eu acredito que ele te leve a viver intensamente, viver melhor, viver de verdade a vida. Entende? Nunca vai ser suficiente. Uhum. Você sempre vai pensar que podia viver mais, alguma outra coisa, né? Porque a base disso é a continuidade. Então a gente sempre quer que o bom, né, a coisa que é boa, continue. Sempre. Não tem um bom, tá bom já, entendeu? Já deu. Não tem uma coisa desse tipo com aquilo que você está usufruindo, né? Eu estou entendendo o que você está dizendo. Por isso que você tem que ser realista no sentido de que em algum momento eu vou tomar uma porrada. A porrada é inevitável, Sim. Uhum. entende? Então veja, por mais que você ache que esteja vivendo intensamente, esgotando todos os momentos de amor, de companhia, né? Eu sei do que você está falando, né? A gente sabe do que você está falando. Por mais que você, porque esse amor ele tem uma ânsia de continuidade. Ele não gosta e não aceita a perda, né? Porque essa análise existe a presença, que é um ganho, e existe a ausência, que é uma perda. Então, enquanto a gente tiver construindo esse tipo de realidade, nós vamos sofrer. E é muito difícil não construir esse tipo de realidade da forma que a gente vive, entende? Entre ganho e perda. A presença das pessoas amadas é um ganho. A ausência das pessoas amadas é uma perda, entende? E essa sensação de perda é uma sensação assim de desconstrução, de destruição, de luto, né? Que normalmente nós vamos ter que ser obrigados a viver esse luto. E a gente vai ter que lidar com esse luto e depois transcender esse luto, mas tudo tem o seu tempo. A gente não pode também querer não aceitar algo que aparece. Então, o luto, quando aparece, viva o luto. O choro, quando aparece, chora. O riso, quando aparece, ria. É isso que tem. Mas por trás existe uma lucidez que é natural. Isso é natural, né? Que não tem essa questão da aceitação, ela não é mental, ela não é racional, ela é natural. Hoje é um dia de sol, um dia de outono, né, de abril, de céu azul. Amanhã é um dia de chuva, nublado, frio. É assim, né? Então, as coisas vão acontecer assim. Existe uma explicação? Não. Existe, né? Assim, a temperatura, são a mudança das estações, etc, etc. Ok, mas por que que tem que ser assim? Por que que as estações mudam? Por que que tem dia que chove, tem dia que faz sol? Mas é inevitável, né, Leide? Eu vi que ele tinha a Lili levantou a mão, depois o Donner. Leide, tá mais ou menos respondido Tá, aí? sim. Que assim, eu fico pensando tantas coisas referente a isso, né? Uhum. Mas eu entendo o que você está se referindo. É uma Viver coisa muito louca, né, intensamente. gente? Nossa, isso é um assunto muito doido. Então, Meu mas Deus do viver céu. intensamente engloba viver tudo, não só os bons momentos. Viver os maus, aqueles que eu não espero Aquilo que a também. gente está classificando como mal, né? Que seriam os momentos em que você sofre.
Porque não Que eu perco existe. o controle, né? Porque quando eu perco o controle, eu sofro. Na verdade, você não tem o controle, né? É quando você Eu acho que tem, consegue se né? manter estável, né? Quando você Uhum, vai para mais para dentro, você fica na lucidez. Eu acho melhor falar assim do que dizer eu estou no controle, porque não uhum. está. A lucidez. Aham. Eu estou na lucidez. Por quê? Porque eu tenho uma distância, eu tenho um distanciamento. Eu não estou tão assim próximo do vulcão. Eu estou um pouco Uhum. afastado. Então, afastado, eu tenho assim um certo equilíbrio. Vamos chamar, em vez de controle, equilíbrio. As palavras são importantes, né? Eu tenho um certo equilíbrio. Eu consegui é, acolher alguém que estava pior que eu, um exemplo, né? Uma certa lucidez. Por exemplo, quando eu ia me entregar ao desespero, eu via alguém mais desesperado, aí eu tive que me manter mais lúcida e pude acolher quem estava do meu lado, né? Mais desesperado. Não que eu não possa viver esse sentimento, mas dentro do sentimento, quando você explodir ou estiver queimando, você se afasta um pouco, né? Você não vai ser dominada totalmente por isso, porque você tem uma lucidez que aquilo veio e vai, aquilo vai passar. Aquilo também é provisório. O problema é que a gente acha que as coisas boas são provisórias. Não, as ruins também. Mas vamos fazer um parênteses aqui. As coisas boas são os momentos de alegria, contentamento, onde não surge sofrimento. É experiência. O bom é um rótulo. As coisas chamadas ruins é o momento em que você sofre, o momento em que você sente as emoções mais intensas de desespero, de medo, de tristeza. Ô Então, Maurício, desculpa, isso. travou aqui para mim o vídeo. O que que você Não. falou? As coisas boas, você pode só repetir? Perdão, é que eu perdi. As Travou o coisas vídeo. boas. Então, a gente classifica, denomina de coisas boas, né? Você tem que entender que não há coisas boas nem ruins. Há sofrimento e a ausência de sofrimento. As coisas que a gente chama Sim. boas são coisas, por exemplo, momentos em que você vive de alegria, de contentamento, contentamento e alegria genuínos, né? Que não é aquele Uhum. momento criado por uma convenção social, por exemplo, né? Onde todo mundo está dando Uhum. risada, mas ninguém está contente mesmo, ninguém está alegre, tá dando risada por causa da convenção social, né? Do encontro Sim. ali, tal. E o momento que você realmente, genuinamente se sente feliz. É o momento em que Uhum. você não experimenta nenhum tipo de sofrimento. Agora, se você. Uhum. E esse momento é chamado de bom, mas é uma classificação que está vinculada à experiência. O que é um momento ruim? Um momento que você está sofrendo tristeza, angústia, ansiedade, desespero, perturbação, pânico. Então, isso é um momento de intenso sofrimento. Ele é chamado de ruim ou mal, né? Por exemplo, né? Você está passando bem ou está passando mal? Está passando mal, está sentindo alguma dor, está desconfortável, está com mal-estar. Então, tudo associado a sofrimento, né? Então, essa é a divisão real. A gente tem que ver que isso está vinculado à experiência, não, senão vira conceito. O conceito ele nasce da experiência, né? Agora, esse parênteses eu estava fazendo para, acho que você falou bons momentos, maus momentos, né? Que é momento de sofrimento e ausência de sofrimento. Agora, tudo isso, gente, tem algo que acontece externamente, né? Por que você fica mal, por exemplo? Porque alguém que você gosta, alguém que é próximo, se acontece alguma coisa com essa pessoa, né? Eu digo no sentido de ficar doente, ou de morrer, ou de então isso te afeta
né? Porque você não está esperando. E ali você alimenta uma continuidade. Você quer que sempre continue. Quais são os votos que as pessoas fazem para as outras? Saúde, felicidade, alegria, né? O que quer dizer isso? Saúde, mantenha-se saudável. A gente não gosta de doença. Muitos anos de vida. Muitos anos de vida, continuidade. Ou seja, por que a gente sofre? Porque tudo é provisório. E aí a gente não aceita essa provisoriedade, né? Agora, é uma bufetada? É uma porrada? Mas vai introjectando. O problema é que nesse processo a gente vai um pouco para baixo. Não tem como você sair um pouco ileso desse processo, né? Mas aí que a gente tem que equilibrar, né? Ver também que coisas boas estão aí. E os momentos difíceis de sofrimento também são momentos provisórios, né? É que a gente aí, dentro dessa forma de ver, tem a tendência de achar que os momentos de sofrimento não acabam nunca. E os de alegria acabam rápido, né? Espera um pouquinho só, dona. A Lilian tinha levantado a mão antes de você, depois nós vamos para você. Diga, Lilian. Eu vou dizer outra coisa agora que daquela outra parte acho que você já falou mais ou menos. Tá. O sentimento, né? A gente fala do sofrimento, dos sentimentos, mas tudo tem a ver com o conceito que a gente tem do sentimento, né? Por exemplo, a alegria. A alegria ela é sentida de uma maneira na nossa mente e no nosso corpo. E é diferente do jeito que a gente sente a tristeza ou a culpa. Até as reações no corpo são diferentes, né? E a gente aprende que aquilo ali é uma coisa ruim, que a outra é uma coisa boa. Uhum. Então, acho que a base tá nesse modo que a gente encara esse sentir, né? Uhum. E daí a Leide disse alguma coisa ali, eu pensei que, então, o que a gente poderia tentar fazer é, primeiro, aceitar, né? Aceitar as situações que acontecem, os sentimentos, a hora que eles vierem. Não formar resistência contra e tentar confiar e aceitar aquilo como está vindo. E a outra coisa é sentir aquilo ali mesmo, né? Porque se um sentimento está vindo, eu acho que é porque ele tem algum significado, ele não vem à toa. E mesmo que inconscientemente, a gente pode estar trabalhando alguma coisa íntima com aquele sentimento, mesmo não sabendo, só de sentir aquilo. Alguns insights, muitos aprendizados, né? Mesmo que de forma inconsciente. Eu acho que isso que você está falando é um sentimento assim, sem motivo aparente, né? Talvez seja isso. Por exemplo, vem uma tristeza, mas não aconteceu nada, assim, para você ficar triste. Não, mesmo tendo acontecido. Mas vamos analisar esse outro fato, né? Não sei se você já sentiu isso, mas tipo um insight, uma emoção que você não está esperando, não sabe, que é difusa. Não vê, você não sabe, não identifica muito da onde é, de repente você fica meio para baixo, meio triste, a gente sabe. Ou começa a dar assim, um medo que vem do nada, né? Isso aí eu considero que são esses insights que vêm das camadas de baixo, vamos supor, né? Algo que se solta ali, né? Ok, não vamos lutar com isso? Não, mesmo porque a gente não sabe nem de onde veio e qual o motivo, né? Então, eu estou primeiro trazendo essa situação. Não sei se todos aqui, às vezes, por exemplo, tem hora que você está super bem, mas não sabe nem por quê. Você não identifica uma alegria sem motivo, uma alegria de estar viva, uma alegria que surge, né? Ou o contrário. Então, isso
é um tipo, né? Uma forma, vamos dizer, que a gente não identifica. Mas o mais comum é que aconteça um fato e você, por causa do fato, se entristeça ou se alegre, né? Uhum. Então, até os mestres Uhum. falam, né? Tanto um extremo quanto o outro não é o razoável, né? Porque é que nem agora vem de novo aquela história do equilibrista na corda, né? Esse equilíbrio não está nos extremos, não se entregar a nenhum lado. E aí tem que estar o discernimento, que eu acho que é isso que você está falando, né? Tem que ter aquele distanciamento, não que você vai ficar indiferente, não que você vai reprimir, mas que é o ponto exato da aceitação, da não repressão, né? E E do sentir de aquilo, né? sentir, De se exatamente. sentir aquilo, Se chorar, aceita. Então, se uma sentir mal. aceitação não está reprimindo, mas também não está estimulando, Aham, né? sim. Você está dentro de um equilíbrio, né? E o equilíbrio mesmo é também aceitar, não é? Porque se você for reprimir, você está indo para o outro extremo, não está Uhum, aceitando, né? uhum, Então, de novo, vem aquela imagem do equilibrista, né? Que tem aquela tendência de ver todos os lados. E como se faz isso? De forma aberta. Porque quanto mais abertura você tem, menos você tem a tendência de adotar um extremo. Porque quanto uhum, mais fechada você está, né, na sua visão, no seu entendimento, você vai ter uma limitação maior. E aí o que eu quero dizer por abertura, né? Não focar no fazedor. Então, voltando para o tema, eu vou, eu venho, eu faço, né? Aí eu falei para a Valéria, você faz desde que tudo esteja nas condições favoráveis para ser feito, né? uhum. Vamos supor que algum de nós aqui tem o poder da levitação. E aí é uma coisa mais fácil é levitar. Opa, eu vou começa a levitar, né? E de repente você perdeu esse poder. Então não vai ser tão fácil assim, né? E outra coisa, né? O que a gente está acostumado a fazer: levantar, andar, respirar, sentar. Não vai ser sempre assim. Vamos tomar porrada? Vamos. Mas talvez a gente, com o discernimento e com a ajuda, né? Porque o discernimento também tem muito da ajuda, da sanga, por exemplo. Porque a gente está falando a mesma língua. Então, nós estamos nos entendendo. Então, a sensação de pertencimento, a sensação de que a gente fala uma mesma língua e que todos estão se entendendo dentro disso, dá, assim, uma sensação de acolhimento. Isso é muito importante. Esse acolhimento mútuo é muito importante. Num momento mais difícil, a gente tem que ter humildade de pedir ajuda, de estar junto, porque isso é algo que traz apoio, né? Traz uma sensação de segurança, e a gente quer segurança. Então a gente está naquela condição da pulga, né? Você abre o vidro, a pulga não pula. Além do vidro, ela não escapa dali. Porque a gente foi muito condicionado, gente. O tanto de condicionamento que a gente tem, eu acho que nessa vida não tem como mais liberar isso de uma vez. Isso também a gente está sendo realista, mas a gente tem, assim, cultivado essa outra maneira de ver, essa outra maneira de abordar, né? E que isso não fique só na teoria.
Porque se ficar na teoria, não vai ter serventia nenhuma, vai, né? Isso não é mais um conhecimento, isso não é mais informação. Informação a gente tem muita, de todo tipo. Qualquer tipo de informação você tem hoje no Google. Então, isso é algo para ser vivenciado. E para ser vivenciado, tem que estar todo dia fazendo parte da vida. Todo dia. E tem que haver um interesse. Que nem a gente estava falando no último satsang, né? A imagem daquele mestre, que parece que é uma coisa violenta, enfia a cabeça do discípulo ali num barril cheio de água e ele tenta respirar, ele não deixa, tenta respirar. Quando está assim, um momento muito difícil, ele libera e o discípulo faz. Na hora que você puxar o ar, né, você está sentindo que o que você mais quer, mais necessita é o ar. Né? Então, se você tiver esse mesmo sentimento em relação à libertação, você vai voltar aqui com essa vontade. Não é que aquela vontade morna, né, que a gente fala. Né, Lili? Eu acho que tava, é isso. A gente É conseguiu. isso. Aham. É isso sim. Obrigada. Que legal, obrigado. Obrigado a você. Fala, Donner. Sair do afogamento aqui. Vai. Eu acho que nessa vida dá sim, Dá assim o quê? para sair dos condicionamentos. Ó, se você acha, que bom para você. É, pode ser muito difícil, mas não impossível. Ah, é que aí nós vamos ficar na especulação, entendeu? Tá, mas se a gente considera como impossível, vem a Não, eu coisa não estou da. considerando como impossível. Não estou considerando. Eu falei que é muito difícil, mas não é impossível. Mas também, até falei demais, né? Talvez nem seja para ter falado, mas eu estou falando pelo seguinte, porque a gente se vê em situações que a gente é apreendido pelas situações da vida. A vida não é uma coisa assim totalmente estável. Hoje é meu aniversário, estão chegando a mim. Parabéns, então, minha querida. Tudo de bom, vai lá. Já foi, né? Gente, então, dona, eu tô dizendo isso, mas que isso não seja um material para análises, né? Só vai saber na hora. Não tem como saber agora. Eu acho que dá, acho que não dá. Tá. Cada um vai ter a sua própria experiência, né? Nos momentos que forem acontecendo na vida. Agora, uma coisa eu posso falar para vocês. Um rei perguntou para um monge muito sábio, um mestre, o que é felicidade? Então, é algo muito assim, impactante, né? O que é felicidade? E o monge sábio, né, respondeu: felicidade é morrer o avô, o pai e o filho. Isso é felicidade. O que quer dizer isso? A ordem, entre aspas, natural das coisas é felicidade. Porque se essa ordem se inverte, é muito mais difícil. Então é nessa situação que eu estou querendo dizer para você, né? É difícil, é duro, mas é algo esperado, é algo tido como natural.
qualquer alteração gera algo muito difícil, entende? Então, quando você fala que não é impossível, eu acho que não é. Mas eu prefiro abraçar a condição humana. A condição humana, ela é vivida muito com o sofrimento junto, né? Então, eu acho que esse discurso, às vezes, é um pouco fora da realidade. Ouso falar isso. Ele é meio fora da realidade. Ele é um modelo, às vezes, uma cartilha para te dar uma expectativa de um outro estado que chega a ser não humano, sabe? Um estado sobrenatural. A gente começa a alimentar assim algo que está acima de nós, né? Então, por isso que eu acho que Cristo é muito humano, né? Com fraquezas. Então, a gente podia falar, não, Cristo é um super-homem, Cristo não sente, Cristo é supra-humano, né? O normal é assim. Não estou dizendo que não exista acima dessa situação ou livre dessa situação, né? Mas mas é por aí, sabe? Porque também, Dona, não tem como dizer como você vai se comportar naquele momento difícil. Você não vai sentir nada, ou se você vai estar acima disso. É especular muito, né? Então, espero que você tenha felicidade, né, de morrer antes daqueles que você ama. Essa é a grande felicidade, né? Nesse sentido que eu estou falando, né? Essa é uma felicidade imensa, né? E muita coisa, gente, que está aí nas cartilhas, né? Nas fórmulas espirituais, né? Se você analisar bem, são formas de escapismo, né? Então a gente se alimenta muito de ilusão também às vezes, né? Nós vamos enfrentar com dor, sofrendo, mas nós vamos superar essa dor, porque o que nos alimenta é o sentimento da transcendência. É um sentimento que há sim algo maior. É um sentimento que tudo de ruim passa, é provisório, e que os sentimentos, as sensações de plenitude, elas vão se enraizando em nós, mesmo diante dessa situação de provisoriedade. Não que nós vamos ficar indiferentes a tudo, mas que nós vamos amar de uma forma tão transcendente que nós vamos acolher, inclusive, a transitoriedade como a forma natural dos acontecimentos. Isso é iluminação. Ir além da ignorância, considerar o mundo da forma que ele é e mesmo assim amá-lo. Isso é iluminação. Não é você repelir o mundo, você odiar o mundo por ele ser assim, porque nós ansiamos pela continuidade e nós sabemos que não há continuidade eterna. Então, mesmo que tudo se apresente dessa forma, se nós conseguimos conciliar isso e transcender isso em nós, essa é a grande paz, essa é a grande iluminação, né? Esse é o grande despertar sem que haja alguém despertando. É o despertar do amor. O amor transcendente. O despertar não pertence a ninguém.
Despertar não é de uma pessoa, não é fenômeno, né? O que que desperta? A clareza, a lucidez. O que que é a clareza? A aceitação incondicional daquilo que é. Isso que é intensamente amoroso da forma que é. E por que é assim? Não sei. E esse não saber também é uma humildade, é uma entrega, né? Eu entrego, mas eu amo. Eu entrego e mesmo assim eu amo. Porque o amor não está exigindo. Se o amor exige, não é amor. O amor é livre, não pode ser exigente. O amor exige alguma forma diferente do que é. Não é amor. Então, essa transcendência é a liberação, a libertação da própria realidade acontecendo, não de alguém. Porque esse alguém desaparece. Então, quem é o desperto? Ninguém é o desperto. O desperto desaparece. Né? Não tem ninguém para ser desperto. O despertar é aceitação e amor incondicional, transcendendo aquilo que aparece, as aparências acontecendo. Não há julgamento sobre as aparências. Né? Isso não deveria acontecer. No momento que você fala isso não deveria acontecer, você é o juiz do mundo. Se Cristo fosse entrar no deserto, ficar 40 dias lá, e o demônio aparecesse para ele, e ele dissesse, esse demônio não deveria ter aparecido. Ele questionasse a aparição do demônio, esse demônio não deveria vir aqui me tentar. Né? O que ele está revelando? Está revelando um egoísmo, se isso acontecesse. Né? Quando ele está ali sendo tentado pelo demônio, ele está aceitando o demônio. Ele está aceitando a situação. Ele está aceitando a fragilidade de estar diante do demônio. E ele está aceitando o crescimento, que é doloroso. Estar no deserto, passando fome, 40 dias, 40 noites, sofrendo, enfrentando os seus demônios e crescendo. E de Jesus passando a ser Cristo. Né? Que Cristo, né, o ungido, ele está se ungindo no deserto. Então, essas grandes transformações são transcendentais, transcendem o entendimento comum. Buda, quando senta e desperta, que não há ninguém despertando, ou tudo está despertando, como ele mesmo diz, né? Eu, a grande terra e todos os seres, neste instante, simultaneamente, atingimos o despertar. O que ele fala? A realidade atingiu o despertar. Não é Buda que atinge, né? Então não é um despertar egóico, egocêntrico, né? E antes do despertar, ele também enfrenta os seus demônios. Então esses grandes mestres, né, eles não impuseram condições ou exigências à realidade. No momento que você impõe uma exigência, não deveria ser assim. Você é o julgamento, você é o julgador do que acontece. Né? E a todo momento a gente está fazendo isso. É só a gente perceber. Ah, eu não quero isso. Isso não devia ser assim. Isso não devia ser assim. Então lembra daqueles que foram até o deserto, né? Lembra o deserto de si mesmos, né?
o seu deserto interior, aquele que enfrentou a solidão interna, aqueles que tiveram coragem de ir e ultrapassar o julgador. Olha que coisa linda, né? Vá para dentro e ultrapasse o julgador, aquele que quer escolher entre o bom e o ruim, né? Então, se Cristo pudesse escolher, não, não quero ficar aqui na presença do demônio, não, que venha o demônio, porque é o demônio que traz a libertação. Olha bem, quem que está trazendo a libertação? É aquele que está te confrontando. Porque se você sucumbe ao confronto, você continua no mesmo lugar que antes. Se você transcende o confronto, né, você vê que o próprio confronto atuou para o seu crescimento. Né? Então, tudo está bem, tudo está perfeito. Aceito, né? Aceito. Agora, isso é uma semente que tem que ser cultivada, porque nós não temos isso como natural. Nós sempre estamos julgando, classificando, escolhendo, criticando. Isso não devia ser assim. Então, não há entrega, né? A entrega é assim, aceito, aceito. Diga, Lili. Maurício, então essa aceitação, nem disso a gente tem controle, da gente aceitar ou não. A aceitação, ela vem por uma graça mesmo, porque não tem como você... Se você vai até um lugar onde a graça já está em você e habita esse lugar, que Cristo chamou de água viva, que é a fonte dessa água viva, da qual, se você beber, né, não voltará a ter sede, ela já está aí. Né? Agora, a questão é você ir até isso. Né? Se você acessar. realmente quer, isso vai te fortalecer. Isso vai, na verdade, isso vai fazer você morrer e nascer de novo. Você vai morrer e nascer de novo. Porque quando você morrer, vai morrer todo esse velho padrão. Né? Então, quando Cristo entra no deserto, ou Jesus entra no deserto, ele sai do deserto Cristo. Jesus, daquela forma anterior, morreu. Buda não era Buda, era Siddhartha. Siddhartha, após essa experiência, se torna Buda. Então, há uma morte, realmente, né? Porque, e essa morte não é uma escolha. Olha bem o que está vindo agora. Esta morte não é uma escolha, esta morte é um encontro. Porque se você está no deserto e encontra o demônio e transcende o demônio, você morreu no encontro com o demônio e renasceu quando transcendeu o demônio. O demônio de si mesmo. Porque o que acontece? Os demônios, nossos demônios, ficaram para trás. Para trás. E quando você nasce ali, aí você não morre mais. Aí você não morre mais. Isso é ressurreição. Isso é a verdadeira ressurreição. Você não vai mais experimentar a morte. Porque quando você sai dali, você não tem mais medo. Você está totalmente isenta de medo. Você perdeu o medo quando transcendeu o demônio. Porque o que é o demônio? É o medo, é a ameaça, né? Se você não fizer isso, eu tiro isso de você. Se você não fizer isso, vai acontecer isso com você, né? Então você consegue ver que não é essa estreiteza
de concepção, essa limitação, esse casulo, né? Eu vou pisar no seu casulo, que você fez com tanta dedicação. Eu vou destruir o seu casulo. É que agora eu não me vejo mais como esse casulo. Então, a destruição do casulo não quer dizer a minha destruição. Eu não me identifico com esse casulo. Eu deixei de me identificar com esse tipo de pensamento, de padrão, de modelo, e passei a ser algo totalmente diferente, né? Que eu ainda não sei como é, mas que sinto e que vivo. E não precisa saber, porque essa vida, esse despertar, essa iluminação é experiência, algo que você sente, é vida, é vivo. Por isso é água viva, né? Aquilo que você está sentindo, vibrando, vivenciando, amando. É a mesma coisa que você falar, eu quero saber o que que é o amor. Me defina. Eu quero colocar o amor num pacote, numa caixa. Eu quero colocar o amor num Tupperware. Colocar o amor na geladeira para depois eu pegar de novo. Você quer saber da utilidade do amor, né? Porque você quer definições. Porque você quer tornar isso algo útil para você. O que é isso? Egoísmo. Porque isso aí eu quero usar como instrumento das minhas vontades. O que está em primeiro lugar? A minha vontade. Quando a sua vontade está em primeiro lugar, o que está aí? O ego, o demônio, né? O demônio ia falar para você: você quer ser o rei do mundo? Claro. Você se joga aí nesse abismo e um anjo do Senhor vem pegar você? Claro. Por quê? Porque você quer pôr Deus à prova? Claro, para ver se ele gosta de mim. O que é isso? Puro ego, né? Aquele que quer ser amado sem amar. A definição do ego é aquele que quer ser amado sem amar. Aquele que quer tudo para si e nada retribuir, né? Então, esse aí está jogando o jogo do demo. E é isso, né, gente? A gente brinca, tudo, mas é esse jogo. Que jogo é esse? No budismo é chamado samsara, que você sempre vai estar preso nisso, nesse ciclo que não tem fim, né? E o despertar é você sair do jogo. Mas não tem ninguém para sair do jogo. Quando o despertar surge, a transcendência de você ser capaz, né? Gente, mas tem que ter coragem também, né? Você chegar, vamos lá, você está lá no deserto, com fome, com frio, à noite, de repente parece o demônio, o que que você faz? Corre! Você não vai nem conversar, você vai correr, ó. Vamos pensar, né? Pensa você nessa situação aí, né? Lili, você tinha levantado a mão? Não, não, já vou baixar aqui. Ah, tá. Fala, Donner. Não sei, acho que eu não vou conseguir colocar todas as palavras aqui agora, Certo. mas eu acho que você vai entender, Maurício. Eu sinto a possibilidade de ficar quieto, observando esse demônio que você está falando aí, e não sair correndo. Não sei. Eu acho que você ia sair correndo. Não, eu sinto
que tem essa possibilidade. Mínima, 1%. Sim, sim, Ok, mas eu sinto. ok. Então, aí vou dizer para você, você só vai ver isso na hora que o bicho pegar. Agora, nós estamos muito confortáveis, dona, nessa situação nossa, né? Porque nós estamos muito longe, nós estamos assim, anos-luz do demônio. Nós estamos na nossa casa, sentados no sofá, gostoso, com a roupinha, né? Lavada, cheirosinho, com a comida na geladeira, né? Então, você não tem dor nenhuma, você não está com nada aí de problema, né? De saúde, graças a Deus. Mas é fácil falar, né, filho? Na hora que a gente está na boa, vamos dizer assim, não é? Qualquer um É, que enfrentaria o demônio desse jeito, filho. Agora, vai para o deserto, fica lá 40 dias, com fome, não dorme direito, não tem água, não sei o quê, na hora que o bicho vem, ah, aí vai pegar. Não sei, pode ser que não pegue. Mas, falar que sim ou que não, nós estamos ainda especulando, né? Não pense nisso, não pensa nisso. Solta disso, solta isso, né? Se chover, choveu, fez sol, fez sol. Leide, minha querida, Ô, Maurício, eu não sinto nada disso que o Donner falou, não, viu? eu sei, nós Eu não somos, sinto nada disso, muito pelo contrário. Nossa, eu sinto um tormento mesmo. viu? Eu vivo o tormento. Então, é que eu falo, né? Cada um tem o seu, a sua forma, né? De vivência, das suas experiências, né? E, e aceitar isso, né, Leide? Já é algo que você está se flexibilizando, né? Porque se você fala, ó, é assim, e fica naquilo, qualquer coisa diferente, você vai falar, não devia ser assim. Eu não estava esperando isso. Tá errado. Aí vem o julgador, ou a julgadora, né? A juíza do mundo. Eu acho muito legal o Adyashanti, né? Ele fala assim: despertar é muito simples, é não ter qualquer exigência sobre o momento. Não que você não sinta o momento, mas você exigir que seja diferente é a mesma coisa. A gente não sabe, gente, por que a gente está vivo aqui respirando. É uma coisa tão louca, que a gente não pode exigir nada mesmo, porque a gente não sabe o que está acontecendo. Outro dia eu postei no grupo aí, acho que foi ontem, aquele cientista que é um discípulo lá do Carl Sagan, né? Você sabe o que ele falou, Leide? Ele falou o seguinte, que até hoje no planeta viveram 100 bilhões de seres humanos, desde o começo. Eles fizeram esse cálculo, né? 100 bilhões de seres humanos. E pelo que tem lá aí é com os médicos, né? Mas é mitocôndria, o que tem ali na probabilidade, porque tem milhões de espermatozoides, né? O que tem na questão da probabilidade, matematicamente, o planeta Terra era para ter um número infinito de pessoas. Ou seja, 99% das pessoas não nasceram. Das pessoas em potencial, né, não nasceram. Depois vocês olham no grupo lá o vídeo. Agora, nascer já é louco. Surgir aqui nesse mundo já é uma loucura. Quanto mais exigir ou falar, não, devia ser assim, devia ser assado. Todos os acontecimentos, eles têm variantes infinitas para chegar nesse ponto. Para a gente estar sentado aqui, olhando para essa tela,
né? E fazendo esse saque-sangue, vocês aí ouvindo, cara, muito provavelmente o percentual para isso acontecer talvez seja menos de 1%, mas está acontecendo. Então a gente tem que analisar isso de uma forma ampla, né? Isso dá um discernimento também, né? É amplo. A nossa visão ela é ampla. Quanto mais ampla, você entende melhor sem saber. Entende melhor sem saber. E quanto mais limitada, você não entende e acha que sabe. Não entende, mas acha que sabe. Porque aquilo parece muito real, assim, familiar, mas está muito limitado. É muito maior, né? O fato de a gente saber falar uma língua, se comunicar, ter sons, né? Pela comunicação, tudo é muito louco, né? Muito assim, impossível mesmo. Fala, Dona. Maurício, eu senti de falar isso porque eu venho observando, ao mesmo tempo que eu pensei de falar, eu observei surgindo um pensamento, assim, e eu tenho um sentimento sutil de medo. Hum, Mas, vou dizer assim, algo observou, né? Então, hum. eu vou falar mesmo assim, vou ter coragem de Vai. falar isso. Hum, Estou percebendo, assim, os batimentos cardíacos durante o satsang, hum, mais diferente, hum. Legal. né? Então, Aham. então, assim, eu não sei explicar muito bem, mas é um sentimento também agradável junto com, assim, algo surpreso e ao mesmo tempo, assim, de achando bacana e que nem você falou, algo que é único, é algo raro, sim, eu sinto isso também, e o sentimento de gratidão, de dar um valor a isso, uma atenção, Uhum. se a gente puder, porque isso pode ser, sim, bacana para esse despertar desse amor Sim. e não a ilusão de um eu e não sucumbir aos demônios. E é isso aí. Acho que Maravilha. Maravilha, Dona. até onde eu Maravilha. consigo. Não, foi bom você falar, porque a gente, na verdade, eu não faço satsang. Eu nem sei por que que eu faço. Não tem muita explicação também, né? Foi acontecendo, daqui a pouco começou, né? E no fundo hoje eu tô assim sentindo que o satsang é um convite. O satsang é um convite para isso que você falou aí, para você viver isso, né? Porque eu acho que tudo que a gente fala aqui pode ser resumido em uma palavra: convite. E aí cada um vai sentir do seu jeito, né? Se aceita ou não esse convite. E também, se aceitar, vai começar a ter uma transformação, né, na forma que você sente. E o coração está dizendo isso para você, né? Quando você sente o coração mais forte, mais acelerado, ou um calor, ou uma coisa assim, então está mexendo, né? É o fogo, é a vida que está te convidando, não é o Maurício que está te convidando, é a vida, né? Vem, né? Aí eu me lembro muito bem do Rumi, né? Que o Rumi fala isso, né? Abençoado todo aquele que ouve e aceita, né, o grito celeste
que chama, vem. Isso é lindo, né? Então é isso, né? A gente tá sensível a esse chamado, né? É o chamado vem o quê? Vem viver, vem para a vida, né? Não fica batendo a cabeça aí, se angustiando. Vem se libertar, vem ser alegre, mesmo diante dessa situação que pode te derrubar, né? Mesmo você estando diante do demônio e que isso possa parecer algo terrível, isso vai fazer você crescer, né? Essa é a cultura, né, que traz a transcendência. Lili falou? Leide falou? A Lilian tem uma mensagem. Não, Jean, Maurício. tem um Não, negócio. O que é Jean aqui? não, nada, escrevi errado. Ah, o que é então? Não quer falar? Tá. É nada. Gente, hã? Fala. Não, não é nada, não. Olha, é sim, pode falar agora. Não quer mesmo? Não é nada, não. Tá bom. Gente, então, não sei, né? Se... Fala, menino. Maurício, Hum. seja espontâneo aí. Hum. Quando que eu não Quanto fui? Quando que eu não fui? eu pensei isso ao mesmo tempo. Ah, Palavras parece que tem hora que não, pelo menos comigo, tem hora que elas não funcionam tão bem quanto com você. Você fala vai lá, querido, vai. com Fala, clareza. diga aí. Fala algo sobre esse demônio, ou algo que possa assim deixar de uma forma assim mais tranquila mesmo, porque eu acho que é possível essa tranquilidade diante desse demônio. Eu vejo que é possível, não estou falando que é fácil. Muito bem, Então, eu muito bem. gostaria que você falasse algo para a gente dessa Sobre o pequena, demônio. dessa pequena possibilidade e dessa tranquilidade que Cristo em algum momento teve, Hum. Buda teve. Então, queria que você falasse sobre isso. A tranquilidade, perdão, cortou, que Cristo teve. A tranquilidade, é, uma certa clareza que em algum momento, né, Uhum. surgiu isso. E aí nessa sacada Uhum. tudo fica bem, Não, tudo não é, como você falou, não é fácil, né? é fácil. Exatamente. É. A nossa vida ela é pautada entre você estar bem e você estar mal. Ou seja, você sentir satisfação, contentamento e você sentir desespero, pavor e angústia extrema.
tristeza extrema, né? Esses sentimentos, né, isso são sentimentos, emoções, né? Eles surgem daquilo que você está envolvido, daquilo que o mundo te apresenta, né? E ele tem uma característica de ganhar e perder. O que é ruim, você está, então, perdendo. Né? A Lília colocou, é importante saber o que significa o demônio para cada pessoa. Eu acho que, independente de cada pessoa, o demônio é aquilo que você mais teme, no sentido de ser a pior coisa que possa acontecer para você. Esse é o demônio de cada um. A pior coisa. Pior, 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 pior. Fala, querido. Então, boa noite. Para mim, o demônio claramente o Leandro Carnal fala até sobre isso. O demônio nada mais é do que nós mesmos, nosso conteúdo mental. Porque quem é que tem medo? Quem julga? Quem julga? É a mente a partir do seu conceito. Então, por exemplo, você está no hospital, aí você está ali vendo todo mundo saindo da sua enfermaria, e todo mundo que volta sem uma perna. Qual é o demônio? O próximo sou eu, e eu com certeza vou voltar sem perna. Mas se todo mundo que sai volta com 3 pernas, sabe? Eu quero pegar essa filha, eu só tinha 2, agora eu vou voltar com 3. Então, assim, qual é o demônio? É o que a mente está produzindo, baseado em seus condicionamentos. Então, a base desse nossa palestra de hoje já fala sobre isso. O que você não tem nada a ver com isso, não. Permite que tudo aconteça e você não quer nem ter o controle. Você permite, como Lilian até falou sabiamente aí mais cedo, você permite que o mundo da forma aconteça. E você está num lugar, que é a rocha, em que a fé é incondicional. Está tudo certo. Eu não resisto a nada, inclusive a esse demônio que foi visitar Jesus, e ele disse: rapaz, tu não tem nada para me oferecer, mas não vou brigar com tu, não. Tá ok para você também, demônio. E eu sei onde eu estou, eu sei a rocha. Aqui você não mexe comigo, não. E é o que você falou aí nesse instante, você usou outro nome, água viva. Maravilhoso. És água viva, é fonte dessa água que eu quero beber, alguma coisa assim. E é a rocha, é o eu sou, né? Maravilha. São apoios, né, João? Eu acho que é muito importante. São abrigos, né? Então, veja, você trouxe essa imagem, me lembrou também a questão da proteção, né? O eu sou não deixa de ser uma proteção, um abrigo, né? E tem também aquela questão o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, o que o demônio é? A falta. O que eu temo? Que me falte alguma coisa, né? Eu tenho uma ausência de alguma coisa. Então, por isso que eu volto a falar, como você falou da perna, né? O pessoal sai sem perna. O que é isso? Perda. O outro sai com 3 pernas, ganho, né? Então, isso está, né, entre essas duas vertentes. Ninguém quer perder, mas todo mundo quer ganhar. E quando você tiver entre essas duas vertentes e vê sentido nisso, porque a rocha não vê sentido nisso. A estabilidade, esse local, entre aspas, né, de total estabilidade, não vê sentido em perda e ganho, porque a rocha não se move, né? Então, a perda e o ganho, ou seja, a oscilação,
Enquanto eu tiver preso no mundo da oscilação, da mutabilidade, do provisório, eu vou sofrer. Então, o que é o demônio? O demônio é a mudança das coisas. Porque a mudança das coisas me afeta. Entendeu? Me afeta como? Pode mudar, como você falou, para melhor. Pode a pessoa vir com 3 pernas. Isso é um ganho? É um ganho. Mas ele vai perder não só uma, mas as 3 pernas em algum momento. E quando ele perder as 3, ele vai sentir que isso é horrível, que é uma perda, né? Então, o aparente ganho sempre será uma perda, porque essa situação não vai permanecer dessa forma, vai mudar. Então, o que é o demônio? A mudança é o demônio. A mudança é que faz sofrer. A rocha não faz sofrer. A rocha não sabe o que é mudança, não sabe o que é oscilação. Agora, é impossível ser a rocha? É impossível, né? Experimentar a estabilidade, isso que é imutável, isso que é água viva, isso que é o reino dos céus, nirvana, isso que somos. É difícil, não é possível. É difícil. E eu acho que o sofrimento extremo é que vai nos conduzir para a rocha. Porque no sofrimento extremo é que você vai perder a atração pela mudança, pelo mundo, né? Atração. Por que o mundo joga com você? É porque você se dispõe a jogar com o mundo. E você pertence ao mundo. Você quer o mundo. Você quer continuar no mundo, porque o mundo te dá coisas. E você vê muito mais sentido na hora de ganhar coisas do que perder as coisas. Na hora que você ganhar alguma coisa, você quer ser do mundo. Que nem você falou, a fila das 3 pernas, eu quero entrar. A fila de ficar com uma perna só, ninguém quer entrar. Mas aí tem o quê? O quero e o não quero. O gosto e o não gosto. O certo aí, o céu, né? A gente está falando em imagens hoje de demônio, céu, inferno. O céu é não ter interesse em nenhuma das duas situações, né? Agora, se houver a perna retirada ou a perna ganha, você está falando, né? Não ver que isso seja algum ganho ou perda. Simplesmente um fato, um acontecimento, um fenômeno a mais, né? Aconteceu. Tudo que acontece deixa de acontecer. Isso é a provisoriedade que está em todas as coisas. E é difícil de aceitar, porque a gente quer que a rocha, né, seja algo da natureza da areia. A gente acha que a areia teria que ser estável, que ela teria que ser a rocha. A gente quer uma coisa no lugar da outra. Quando tá bom, a gente não quer que mude. Mas como que a natureza da areia é mudar? E a gente quer continuar na areia, achando que a areia é rocha. Aí está nosso engano. Vá para a rocha, mas onde é a rocha? Eu só conheço areia. Isso é importante também. Eu acho que eu estou indo para a rocha, mas eu estou indo para um outro tipo de areia. Então, é uma libertação independente de onde a gente está. E essa não identificação com as aparências só ocorre quando reconhecemos quem somos, libertos do ego. É quando nós não esperamos nada. Mas a mente sempre vai esperar. Mas Não aí, dá para. mas quando você não espera, João, a mente já. Você nem da mente você espera alguma coisa. Aí não é Não, mais mente. não espera mesmo, porque você falou assim,
eu estou indo para a rocha. Eu diria o inverso. Eu não saio da rocha. Quem sai da rocha é a mente especulativa, cheia de desejos. E você permite que a mente continue com seus desejos, ok. Mas você vive a partir do lugar que percebe que isso acontece. Inclusive, não sei se foi a Leite que falou mais cedo, ou foi a Lília, não sei. Mas, assim, aí tem o sofrimento, ok para o sofrimento. E tem a felicidade, ok. Mas a partir da rocha. Porque se você vai para a rocha, aí você está perdido, porque você está na areia da praia indo para a rocha, não vai. Você tem que estar na rocha, observando que você de vez em quando vai para a areia da praia. Mas se sua casa é a areia da praia e de vez em quando você vai para a rocha, você está completamente perdido, né? É por isso que o mundo está assim, né? Perfeito. E aí você faz esse convite direto, e você me fez, e eu aceitei. Eu vou dizer isso aqui 1000 vezes. Seja sério, porque a gente quer estar na areia da praia, enquanto vem a ondinha, você entra no mar. Quando vem o tsunami, me dê minha rocha, pelo amor de Deus. Não vai. Não vai. Mas é isso, né, gente? A gente está acostumado, né, João, a querer isso, cara. Está acostumado. Então, aí que está o condicionamento, né? O condicionamento é igual a questão da pulga que a gente está falando. Fica ali. Não é fácil, não, né? Mas é a questão de cultivar, né? Esse cultivar também, João, tem uma coisa. Quando você fez sua casa na areia, você está vivendo na areia, você tem que morrer para a areia. Então aí é que na hora da morte, amém, né? Na hora da morte, né? Na hora, por isso que fala, né? Na hora da nossa morte. Putz, grila, hein, cara? Que é um momento, ou vai, né? Ou larga ou segura. Ou larga ou segura. Então, eu vejo assim, né? As suas palavras, as palavras que eu falo muito aqui, é algo possível, mas difícil. Então a gente tem que saber, como falou, seja sério. Pô, sendo sério já é difícil, mas imagina se não for, né? Porque a gente facilmente é levado, né? Pelas promessas. Então a gente tem, né? Eu vou falar por mim, né? A gente tem uma alma muito infantil. Qualquer docinho que se oferece, vem aqui com o tio, tô aqui esse docinho, você vai atrás, que nem um carneirinho, né, cara? Que é aquilo que a gente quer o quê? A satisfação imediata. O mundo acho que vive muito isso. A satisfação imediata a qualquer preço. Né? A beleza, o que está sendo cultivado, né? A beleza, a vaidade, as futilidades. Então, está muito povoado disso. Né? Então, é como se fosse aquela casa incendiada, pegando fogo, e não é fácil sair dessa casa. Porque o que tem dentro da casa é legal, eu gosto. Tá pegando fogo, mas eu gosto dessa casa. Exige uma seriedade muito grande. Se a gente, é porque a gente brinca aqui, mas assim, nós todos, e eu estou incluso, obviamente, a gente vem aqui ouvir conhecimento. Agora, quando acaba essa aula aqui que você dá para todos nós, quanto a gente leva para o dia seguinte e dizer, eu vou fazer aquele dever de casa que o Maurício sugeriu. Quanto nós estamos fazendo esse dever de casa na prática? Ah, lindo que Maurício é um poeta. E coisa. Sim, mas na minha vida, quanto tem de seriedade nisso? Então, assim, aí eu posso falar por mim. Você sabe entre aspas, tragédia que eu vivi quando eu lhe conheci. E você me disse, eu vinha para aqui, para nosso satsang, com um sanduíche na mão, comendo pipoca, tomando refrigerante, né? E aí você foi no meu privado e disse, ei, velho, que zorra você está fazendo lá? Você está achar graça? Né? E eu caí na real. Então, assim, vou dar um exemplo bem prático.
eu resolvi tornar isso verdade para a minha vida. Então, assim, hoje, tinha uma cirurgia marcada para 6h30. 6 horas eu estava dentro do hospital esperando o anestesista. O cara ligou, o anestesista, que foi para uma festa ontem, chegou 3 horas da manhã, só chegava às 8h30. O que é que eu percebi? É o que é. É o que é. Eu tinha duas coisas. Me retava, xingava ele de tudo que é nome, o paciente ia ficar mais estressado, ou eu entendi, como diz Lília aí, é o que é, eu não vou resistir ao que é. Pedi uma sala extra, entrei na sala, botei 1 hora lá de meditação e fiquei comigo mesmo, vendo o mundo da forma, vendo a mente dizer que filha da puta, irresponsável, isso é assim que lida com o ser humano, isso é um médico, nada, isso era a mente julgando o cara. Quer dizer, mas eu não tenho. Quantas vezes eu já fiz isso? Quantas vezes eu vim para o Sete de Sangue comer pipoca? Fiz a mesma coisa que ele, né? Então, assim, eu agora, no lugar da seriedade, eu não quero julgar ele, mas a mente julgou. Sim. Mas eu me tornei sério. Então, esses sofrimentos, eles vêm para a mente. Mas eu olho para a mente e digo, fica na tua aí que eu estou na minha. Isso. Então, assim, a proposta que eu faço para os colegas é lhe ouvir, Maurício. O que você traz aqui, o que cada um traz para nós mesmos vamos botar isso na nossa vida prática e vamos fazer, dar uma chance para ver se isso é real. Porque é difícil, não tem como discordar. Nenhum maior sábio do mundo vai discordar de você. Nisargadatta Maharaj fez isso por 3 anos sem parar. Imagina, a gente não faz um dia. O cara fez 3 anos sem parar, né? Então, assim, é fantástico o nosso encontro aqui, mas é uma grande provocação que você nos faz. É um grande pedido. Quando você diz é difícil, de novo você está dizendo, não pensem vocês que eu estou falando aqui, amanhã está a lua de mel com o mundo. Não, é lua de fel. Esse mundo aqui não é o mundo real, ele é um mundo de provocação. Agora, a gente está pegando o seu aprendizado e tornando isso prático e ganhando literalmente com isso, ou está brincando com isso? Eu resolvi levar a sério. Recebi minha pancada, levei a sério e hoje fazer como faz nas igrejas evangélicas, dou testemunho de que isso, eu sofro, eu apanho, eu me identifico, como Lilian falou várias vezes, eu sou o João Kleber, mas pelo treinamento consistente, pela seriedade, eu sou o que eu sou muito mais tempo, e aí eu perdoo, porque eu culpava o João Kleber, porra, de novo, tu caiu na cilada, de novo, como você falou, tu aceitou o docinho com droga dentro, Maia te convidou e tu foi, mas eu volto muito mais rápido para o eu sou, porque eu resolvi ser sério com isso, né? Então, é difícil, não é dificílimo mesmo, né? Mas parabéns e muito obrigado a todos vocês pela sangue que nós somos, né? É verdade, querido. Professor. Rapaz, você está falando uma coisa que surgiu. Enquanto você estava falando, surgiu uma imagem muito, que eu acho, né, para mim, né, uma imagem muito forte. Que seria o resumo, né, desse encontro de hoje. O que a gente está admitindo, né? Que não é fácil, que é uma coisa que oscila, que é forte, que joga a gente para um lado, que joga a gente para o outro. Então, eu tive assim uma forma, né? Isso veio, essa forma, uma visão, né? De uma visualização, né? De uma situação que eu queria transmitir para vocês, que vocês conseguissem também. Quando alguma coisa ficar mais difícil, pensar assim, né? Então, seria assim para a gente fechar esse encontro de hoje. Eu já falei aqui que a nossa vida tem muita similitude, né? Tem muita semelhança, né? Com um navio um barco, né? Que está sendo levado para um lado, tem hora levado para o outro, levado para um lado, levado para o outro. E isso que você acabou de falar, João, que vai dando uma direção, né? Vai trazendo um, uma certeza, né? A rocha que você falou, né?
Então, basicamente, o que eu queria falar é, tem essa visão, né? As ondas levando para um lado, as ondas levando para o outro, mas eu tenho nas minhas mãos um leme. Eu vou dar o direcionamento. E, de repente, eu olho na minha mão uma bússola. Isso que a gente está vivendo durante todos esses 2 anos, 3 anos, né, que a gente se encontra, isso é a bússola. Então, é só para isso que serve. Olha a bússola. Olha essa bússola.